O julgamento dos generais Copelipa e Dino, o Tribunal Supremo começou a responder questões prévias apresentadas pela defesa. Visita oficial de 2 dias ao Egito. O presidente João Lourenço e o homólogo Al-Sisi abordam reforço das relações bilaterais. Restabelecimento da energia na Europa. Autoridades de Portugal e Espanha investigam causas do apagão registrado nesta segunda-feira. Hoje notícias, terça-feira, 29 de abril. Bem-vindos à atualidade. O Presidente da República, João Lourenço, deu início hoje à visita oficial de 2 dias ao Egito, a convite do homólogo Abdel Fattah al-Sisi, com quem reuniu na manhã desta terça-feira no Palácio Presidencial de Heliópolis para abordar o reforço das relações bilaterais. No quadro da visita do chefe de Estado angolano, os 2 países assinaram hoje acordo de cooperação no domínio das obras públicas. A missão do Presidente da República no Cairo será ainda marcada amanhã por um encontro com a comunidade empresarial egípcia, que vai servir para a avaliação das perspectivas de investimentos em ambos os países. Angola considera importante reforçar a cooperação bilateral com o Egito em áreas como a defesa, segurança, ordem interna, terrorismo, desporto, economia, saúde, educação, entre outros. É também interesse de Angola realizar a primeira reunião da Comissão Bilateral entre os 2 países. Vamos agora ouvir o Presidente da República quando falava depois da assinatura dos acordos que marcam uma nova era na cooperação entre Angola e o Egito. Falamos de questões também não bilaterais, portanto, o presidente Al-Sisi já desempenhou o papel de presidente em exercício da União Africana, portanto, eu gostaria também de colher a experiência dele, do tempo que passou por este cargo, e comprometeu-se a ajudar-me, vai fazê-lo. Nós aproveitamos esta oportunidade para passar em revista muitos dos conflitos existentes no nosso continente, nomeadamente o conflito que opõe a RDC ao Ruanda, a situação no Sudão do Sul, a instabilidade nos países da região do Sahel, a situação na Somália, no Corno da África, enfim, todos esses assuntos não passaram despercebidos, assim como a situação aqui bem próximo do Médio Oriente, mais concretamente na Palestina, na faixa de Gaza, onde o Egito tem jogado um papel muito importante na busca de uma solução que seja definitiva para este conflito que já dura há pelo menos 80 anos. Precisamos de encontrar uma solução definitiva que passa necessariamente pela criação do Estado da Palestina, como, aliás, é decisão já existente dos Estados-membros das Nações Unidas, portanto, através de resoluções que foram aprovadas, várias resoluções, todas apontando para a mesma direção, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que reconhece como solução única, viável, deste conflito, a criação do Estado soberano da Palestina, a conviver lado a lado com o Estado de Israel portanto, o Estado da Palestina, que inclui, em princípio, também a faixa de Gaza. Presidente da República, João Lourenço, em visita oficial de 2 dias ao Egito, a convite do homólogo egípcio Abdel Fattah al-Sisi. As questões prévias apresentadas pela defesa dos arguidos no julgamento do processo número 38/2022, em que são réus Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino do Nascimento Dino, começaram a ser respondidas hoje pelo Tribunal Supremo. Copelipa e Dino respondem por acusação de vários crimes. Destaque para o branqueamento de capitais. No Tribunal Supremo está destacado o Alberto Capitão, que traz mais desenvolvimentos. Capitão, boa tarde. Boa tarde, Celestina Zola. De facto, retomaram hoje as audiências deste julgamento
do caso 38/2022. Este processo em que são envolvidos os generais Manuel Helder Vieira Dias Copelipa e também Leopoldino do Nascimento, bem como Fernando Gomes dos Santos, Yu Haiming e ainda as empresas China International Fund, Plasmart International Limited e Hutter Height International Limited. E é, de facto, na questão que tem a ver com a China International Fund que está a dominar esta sessão, que é a quinta, que tinha sido interrompida no princípio deste mês, isto no dia 11 de março, mas retomaram hoje as audiências. A verdade é que a expectativa é que hoje, na sala de julgamento, estivesse um representante da China International Fund para este julgamento, já que nas sessões anteriores nunca apresentou-se um representante desta organização, mas uma vez mais não tivemos um representante no banco dos réus para estar então a representar a China International Fund, e o tribunal orientou que os mandatários de outros arguidos, no caso, respondessem por esta instituição, uma iniciativa logo negada pelo advogado Benja Satula, que representa a Plasmart International Limited, dizendo que não pode representar este mandatário, ou estes mandatários não podem representar ou defender a China International Fund, já que esta instituição está sob tutela do Estado angolano, tendo por esta altura como fiel depositário o Ministério da Indústria e Comércio, com cerca de 60% desta sociedade que existiu no passado, daí que estes mandatários não podem defendê-la, já que o Estado está com a maioria das suas ações. Vamos ouvir as explicações do advogado Benja Satula. Para alienar a indústria cimenteira. Alguém representou CIF, porque a indústria cimenteira é da CIF. Para alienar a indústria automóvel. Alguém representou CIF, porque a indústria automóvel era da CIF. Para alienar a indústria de montagem de viaturas. Alguém representou CIF. Agora, para vir a tribunal representar CIF, ninguém quer. Então, como é que o Estado assume património, assume CIF1, CIF2, aliena o património e depois diz isto não tem nada a ver comigo, quando recebeu, está em sentença, 60% das participações sociais que pertenciam à IFE. A que título é que eu vou voltar a chamar a IFE se a IFE entregou 60% das participações sociais? E a que título é que eu vou chamar a Hutter para representar o Estado quando o Estado entrou nos 60%, não ligou nenhuma a Hutter? É só isto. Nós não estamos a discutir interesses inconfessos como outros. É só isto. É direito puro. Na verdade, o que acontece é que a China International Fund está, por esta altura, sob tutela do Estado angolano, com 60% das ações que pertenciam a este consórcio, composto na altura pela CIF, no caso a China International Fund, detentora do CIF1 e do CIF2, e outros 40% eram divididos por estas outras empresas, a Plasmart e a Right, que dizem-se não estar no direito de representar a China International Fund. Esta empresa, e um assunto que também chamou aqui a atenção, é que os ativos da China International Fund estão a ser leiloados. Hoje mesmo está a decorrer um leilão para a alienação da parte da empresa deste grupo que tem a responsabilidade de projetos automóveis, e um assunto que chamou a atenção da juíza, tendo mesmo solicitado um intervalo de 5 minutos, mas que acabou por demorar mais de 30 minutos. Aliás, deve retomar agora esta sessão, já que o intervalo solicitado pela juíza levou mais de 30 minutos. Eu recordo que esta é a quinta sessão deste julgamento de número 38/2022, onde saltam aqui à vista os nomes de Manuel de Vieira Dias Copelipa e também Leopoldino Fragoso do Nascimento, generais angolanos que estão acusados de vários crimes, com realce para os crimes de falsificação de documentos, defraudação aos cofres públicos, ainda peculato e muitos outros. Nós vamos retomar então a sala para continuar a acompanhar o julgamento e com certeza levar outros desenvolvimentos nos próximos espaços de informação. Boa tarde.
Boa tarde, Alberto Capitão. Com certeza vamos continuar a acompanhar este julgamento. Os tribunais das salas de família da Província Judicial de Luanda recebem até 3.000 processos a cada trimestre. Os casos mais tramitados nas salas de família são os de pensão de alimentos, regulação do exercício da autoridade paternal e o reconhecimento da união de facto pós-morte. Os polícias e militares continuam no topo da lista das figuras que são levadas ao tribunal por incumprimento da prestação da pensão de alimento. A juíza de direito da Sala de Família da 5ª Secção de Luanda, Eufrazina Teodoro Paiva, avançou que, em média, um juiz pode julgar 10 processos de natureza diversa. Se ele não tiver que tirar os dias para fazer sentenças, mas se ele tiver que fazer sentenças, outro tipo de diligências a nível interno do tribunal, então ele vai ter, em média, um julgamento semanal de 30 processos. A Sala de Família ela tem processos de divórcio, por mútuo acordo, divórcio litigioso, reconhecimento de união de facto por morte, reconhecimento de união de facto por ruptura. Os principais que mais afluem ao tribunal é a pensão de alimentos, regulação do exercício da autoridade paternal e reconhecimento de união de facto por morte. E aqui é uma franja aqui que eu acho que era importante também haver esse contacto entre a magistratura e há grupos sociais, se é assim que eu posso dizer. Estou a falar essencialmente dos grupos dos polícias e dos militares, que são os que mais as mulheres levam estes grupos ao tribunal para cumprirem com a sua responsabilidade de pensão de alimentos. Com a admissão de novos oficiais de justiça, os processos nos tribunais de família estão mais céleres. Entretanto, a juíza de direito da Sala de Família da 5ª Secção da Província de Luanda, Eufrazina Teodoro Paiva, avança que muitos cidadãos ficam a meio dos processos depois de darem entrada por questões de ordem financeira. Um grupo de força de outros juízes para poderem ajudar, e estes juízes vão deixar de receber processos para os juízes novos então passarem a receber processos. A ideia é que cada juiz tenha apenas 200 processos, um teto de 200, 300 processos e não mais do que isso. Esse é um dos elementos. Depois o outro elemento também tem a ver com muitas vezes as pessoas colocam os processos em tribunal e não voltam ou não se conseguem notificar, não se conseguem citar as pessoas porque as pessoas mudam de casa. A juíza esclareceu que a falta de um código de processo de família é outro fator que concorre para a morosidade dos processos. Nós temos o nosso Código de Família, que é a lei substantiva, que também precisa já de uma atualização, já que foi aprovada que foi proposta, não é, que a mãe, a doutora Maria do Carmo Medina, mas precisamos de um Código de Processo de Família, que é a lei processual, que é aí onde vai andar então o direito substantivo. O que socorre o processual de família é o Código do Processo Civil e ele é muito geral e é suscetível de vários tipos de interpretação. Eufrazina Teodoro Paiva falava por ocasião da formação com foco nos desafios da tramitação de processos nas salas de família, dirigida aos magistrados judiciais. O certame foi presidido pelo vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial e presidente em exercício, Fernando Gomes. Nas últimas semanas foram colocados nas salas de família do Tribunal Provincial Judicial de Luanda um grupo de 20 novos juízes de direito recentemente empossados com a missão de contribuírem para a redução da pendência processual e também com a lentidão que se verifica nas várias espécies de processos nesta jurisdição, por nós sabida, por falta de juízes e por outras razões objetivas. É papel dos tribunais dirimir conflitos, reprimir condutas e neutralizar interesses lesivos. Para o efeito, são necessários magistrados judiciais cada vez mais qualificados e com conhecimentos atualizados. Participam da formação sobre os desafios da tramitação de processos nas salas de família cerca de 80 juízes. O Ministério do Interior procedeu hoje ao lançamento oficial do Programa Integrado de Fortalecimento Ético, Disciplinar e Patriótico. O evento é acompanhado pela Manuela Costa, que está em direto para o Hoje Notícias. Manuela, boa tarde. Mais detalhes sobre este programa. Tem utilidade.
Viva Celestina Zola, boa tarde. Extensivo para a audiência do Hoje Notícias. A esta hora já está lançado este programa integrado de fortalecimento ético, disciplinar e patriótico do Ministério do Interior, que traz como reflexão o compromisso e valor caminho para a excelência institucional, que de resto é um programa que vem mesmo para colmatar aquilo que são os desafios que a nossa segurança ainda enfrenta, com realce aqui para a criminalidade e tantos outros. Vamos ouvir um pouco do trecho das palavras do Ministro do Interior que discursava durante este lançamento. Durante décadas, o Ministério do Interior, no sistema de segurança nacional, tem sido o baluarte na garantia da ordem pública, da segurança interna, contribuindo significativamente para a tranquilidade social. Ao longo destas cerca de 5 décadas da Angola independente e nas diferentes etapas que o nosso país viveu, tivemos avanços significativos no reforço do comprometimento e sentido patriótico que exigiram dos efetivos do Ministério do Interior, a distintos níveis, a adoção de políticas, estratégias e medidas focadas no alinhamento da nossa atuação aos desafios que as supremas aspirações dos cidadãos continuamente impunham. Vivemos um tempo em que o serviço público deve, mais do que nunca, ser pautado pela proximidade com os cidadãos, pela integridade dos seus agentes e por uma ética que vá além do compromisso, que vá além do cumprimento do dever, uma ética viva, humana, que reflita os ideais de justiça, de respeito à dignidade humana e de verdadeiro amor à pátria. Este programa tem um propósito claro: fortalecer a cultura institucional que nos define como servidores do bem comum. Ele nasce da convicção de que não há segurança sem confiança e colaboração. Não há autoridade sem exemplo. Não há ordem sem esforço e comprometimento coletivos. Palavras de Manuel Homem, Ministro do Interior, que falava aqui dos objetivos deste programa e toda a componente que vai trazer quanto aos desafios que a polícia ainda enfrenta relativamente à segurança pública, a criminalidade, que também é, de resto, um outro problema que ainda se enfrenta em várias zonas de Luanda e não só, também em todo o país, e que espera-se mesmo que venha a ser controlada. Outras notas desta matéria nós poderemos então atualizar nos próximos serviços informativos da Rede Girassol. Armando Samuel e Manuela Costa, boa tarde. Boa tarde, Manuela Costa. Angola participa na 67ª reunião dos órgãos técnicos do Subcomitê dos Comandantes Gerais da Polícia da SADC, que se realiza em Dar es Salaam, na Tanzânia. A reunião, que decorre até amanhã, 30 de abril, vai avaliar o grau de cumprimento das recomendações e decisões saídas da reunião passada, com ênfase para as matérias sobre combate ao crime organizado transnacional na região, ao cibercrime, tráfico de pessoas, droga, combate aos crimes financeiros, a regulamentação sobre a circulação de explosivos comerciais na região e outros de interesse para a segurança pública da região. A delegação de Angola é chefiada pelo diretor-geral do SIC, Luciano Tânio da Silva. Players e decisores públicos e privados do setor das telecomunicações e tecnologias debatem soluções desenvolvidas localmente no que diz respeito a projetos que impulsionam o setor digital em Angola. Em direto está o Ernesto Jaime, que traz mais detalhes sobre a 4ª edição do Angola Digital Forum. Ernesto, boa tarde, é consigo.
Viva, boa tarde. Made in Angola ou feito em Angola é o tema desta quarta edição do Angola Digital Forum, que reúne então players do setor privado e também do setor público. O evento é voltado para aquilo que tem a ver com a valorização digital e o desenvolvimento no país, que também procura aqui apresentar soluções tecnológicas locais e com potencial transformador nas áreas das finanças, saúde, agricultura, entre outros. Vamos à conversa com Felipe Rettig, que é diretor da Ethic Technology, também que está aqui neste fórum. Em direto para o jornal da Rede Girassol, eu faço a seguinte questão: já existem soluções made in Angola no país? Olá, boa noite a todos. Efetivamente é uma ótima pergunta. E orgulhosamente posso dizer que existem sim soluções made in Angola. Nós, por exemplo, temos imenso orgulho em dizer que a partir deste ano começamos a exportar software feito em Angola. Quem diria? Nós, um país africano, a conseguir exportar software para a Europa, neste caso, com a qualidade e os padrões de exigência europeus. Isso para nós é motivo de orgulho e, no fundo, confirma a capacidade técnica dos nossos jovens, da nossa mão de obra, e é possível provar que sim, é possível ser feito, é possível termos soluções, produtos made in Angola. O fórum que estamos aqui hoje, que é o Angola Digital Forum, reúne, mais uma vez de forma exemplar, e mais uma vez parabéns ao Portal de TI por promover este evento, juntamente com a Moango Brain. Um evento onde, como disse, reúne tanto o público quanto o privado, afinal somos parceiros, não é? O público e o privado precisam andar aqui de mãos dadas para conseguir criar um ambiente digital em Angola de forma sustentável. E aqui hoje temos os principais players do mercado, né? Nós, como empresas privadas, representantes do executivo, representantes de múltiplos setores da indústria do país, para debater efetivamente as ideias, tanto nas áreas financeiras, nas áreas agrícolas, nas áreas efetivamente de fabricação de produtos tecnológicos em Angola. Mas uma vez mais eu reitero e utilizo a mesma palavra. Temos orgulho de dizer que já temos soluções feitas em Angola. Estamos num ótimo cenário? Não. Temos um caminho longo por percorrer. Contudo, é possível também dizer, já temos algumas soluções feitas em Angola, já temos a capacidade produtiva, já temos um ecossistema muito mais aberto que permite que efetivamente possamos trabalhar, contratar jovens, formar pessoas e criar soluções cá, tanto para serem vendidas no mercado local, como eventualmente exportadas. Atualmente fala-se da agricultura, olha-se para a agricultura como uma fonte alternativa para aquilo que é o desenvolvimento económico do país. Como é que a agricultura e as tecnologias podem fazer então aqui um casamento ou uma simbiose para aquilo que é o próprio desenvolvimento local? Angola tem um potencial agricultável tremendo. E quando nós olhamos para exemplos de outros países, o Brasil é um bom exemplo disso. No âmbito da agricultura, nós conseguimos observar que quanto mais tecnologia é aplicada aos processos da agricultura, maior a produção alcançada. E então é inegável que quanto mais processos tecnológicos aplicados à agricultura, maiores são os resultados. Sejam eles nas análises de solo, sejam eles com análises de pragas utilizando drones, por exemplo, seja com sistemas informáticos que possibilitam a melhor gestão de suprimentos, gestão de produção e aí por diante, mas enfim, existe aqui uma panóplia de soluções tecnológicas que podem ser aplicadas no setor da agricultura. E como nós temos um setor da agricultura ainda muito iniciante, que tem um grande potencial de crescimento, temos aqui a oportunidade de fazer com que quando a agricultura inicie já com tecnologia, não é? Afinal de contas, os nossos grandes exemplos mundiais usam a tecnologia a seu favor. Por que não podemos usar também? Muito obrigado. Ouvimos então Felipe Rettig, que podemos dizer é a voz autorizada, pois está mergulhado no mundo das tecnologias aqui no país há mais de 10 anos. É importante frisar que vários temas voltados a tecnologias vão ser aqui discutidos, como por exemplo o papel da tecnologia local no desenvolvimento
da Angola, os fintechs e digitalização financeira e Made in Angola, bem como também vai ser olhado para a saúde digital, o impacto da tecnologia na agricultura, logística e transportes. São só alguns dos temas que ao longo de 6 horas vão ser aqui discutidos. As imagens são de Song Magalhães, Ernesto Jaime, no Fórum ou no Angola Fórum Digital. Boa tarde. Boa tarde, Ernesto Jaime, e continue ligado a Hoje Notícias. A informação volta depois do curto intervalo. Até já. Olá, seja bem-vindo de volta às notícias nesta tarde de terça-feira. O poder da criatividade e iniciativa feminina para a transformação da indústria extrativa está hoje em abordagem na mesa redonda que junta aqui em Luanda mulheres do setor petrolífero. Cerca de 100 profissionais. É um espaço de diálogo que visa promover a igualdade, também promover a diversidade e aqui também olhar para as normas no setor. Nós vamos falar com Manuela da Costa, que é diretora executiva da empresa que está a organizar este evento. Diretora Manuela, vão já na terceira edição. Quais são os avanços que tem estado a perceber com a realização deste fórum no setor mineiro? Bom dia. Bem, são vários os avanços. É a terceira edição da Mesa Redonda A Mulher na Mineração. E conseguimos notar claramente que daqui para frente muita coisa mudou, não é? Há uma maior abertura, é uma plataforma que permite às mulheres dialogarem sobre vários temas que afetam as mulheres na indústria mineira. E nós estamos aqui como facilitadores, não é? Para promover encontros como esses, onde as mulheres podem aparecer, falar daquilo que é a sua experiência no setor mineiro, nas minas, e estamos satisfeitos pelo trabalho que nós temos estado a desenvolver. O que é que sente que mudou na vida de uma mulher mineira com a realização destes fóruns? Bem, eu sinto que há uma maior abertura. É um espaço de diálogo, é um espaço onde as mulheres têm a oportunidade de falar sobre o setor, aquilo que são as dificuldades que elas enfrentam, aquilo que são os avanços que elas também têm tido. E prova disso é que nós temos um evento com cerca de 100 mulheres, não é? E elas estão aqui para dialogar e estamos aqui a falar, por exemplo, o poder do mindset feminino, não é? Para a transformação da indústria extrativa. Então, são vários avanços. Hoje as mulheres mineiras já têm algum benefício, fruto também daquilo que tem sido esta roda que junta profissionais deste setor? Eu penso que sim, eu penso que já começam a ter alguns benefícios, não é? Nós o ano passado falamos sobre a licença de maternidade, não é? E nós acreditamos que houve já algumas melhorias nesse sentido. Nós temos informações como, por exemplo, a Sociedade Mineira de Catoca tem uma série de condições já criadas para as senhoras, não é? No período de gestação e no pós-período de gestação, e nós acreditamos que também é um benefício do trabalho que nós temos estado a fazer com esses eventos, com essa plataforma de diálogo. É uma forma, mais uma vez, como eu disse, é uma forma das mulheres poderem expressar, não é? Aquilo que elas pensam, o que é que elas pretendem. Então, penso que sim. Entretanto, ainda deparam-se essas mulheres com muitas barreiras? Sim, ainda existem algumas barreiras. O próprio preconceito, como foi dito aqui, ainda existe, mas penso que vai melhorar, não é? Vai melhorar e tende a melhorar. Obrigada. Manuela Costa é diretora executiva da empresa que está a realizar este evento, que junta cerca de 100 mulheres do setor mineiro. Um evento também prestigiado pela Secretária de Estado para a Promoção da Mulher, que é Alcina Quindanda. Durante o seu discurso fez aqui referência que estes encontros são de grande importância, pois acabam por também influenciar as jovens mulheres a abraçarem formações do género
e quebrar o rótulo de que só os homens podem exercer certas funções no setor mineiro. Um assunto que nós vamos trazer ao pormenor nos próximos serviços de informação da rede Girassol. A equipa, a partir de uma unidade hoteleira na Baixa de Luanda, com Suba Pedro, Susana Ângelo. Boa tarde. Boa tarde, Susana Ângelo. Com certeza é um assunto para desenvolver ao longo dos nossos serviços de informação. Agora vamos falar de desporto. Angola foi eliminada nas meias finais do primeiro Campeonato Africano de Futsal Feminino após perder diante de Marrocos por 1-5 e vai defrontar os Camarões na disputa do terceiro lugar. Sabia-se de antemão que não seria uma partida fácil para as angolanas, a julgar pelo poderio da equipa adversária. As marroquinas, a jogar em casa, tinham tudo a seu favor. Na quadra de jogo, o primeiro sinal de perigo pertenceu às meninas comandadas por Nandinho Rosário, aos 9 minutos, por intermédio de Beu, mas, diante da guarda-redes marroquina, rematou para fora. A faltarem 7 minutos para terminar a primeira parte, no roubo de bola, as donas da casa abriram ativo por El Madane, que só teve que empurrar a bola para a baliza defendida por Nininha. A seleção angolana foi à luta e, a 2 minutos do intervalo, Jamila Katumbela restabeleceu a igualdade em 1 para Marrocos e 1 para Angola, placar que levou as duas equipas para os balneários. No reatar, as duas formações voltaram com a mesma disposição, mudar o texto, pois em causa estava o passe para a final. O combinado árabe, mais experiente, chegou ao segundo golo com o remate de Errodani. Angola acusou o golo sofrido e não mais conseguiu se encontrar, pois as marroquinas voltariam a marcar mais 3 golos. Primeiro por Denraoui, depois foi a vez de El Madane bizar no encontro e fechou as contas a rir. 5-1 foi o resultado final. Feitas as contas, Angola volta a entrar em cena nesta quarta-feira para a disputa do terceiro lugar diante dos Camarões às 17 horas. Já qualificadas para o Mundial, Marrocos e Tanzânia jogam a final do Campeonato Africano de Futsal no mesmo dia, às 20 horas. O Ilhete de Benguela falhou a aproximação ao Petro na ronda 26 do Nacional de Futebol da Primeira Divisão. Em casa, a equipa da Rua Bartolomeu Dias não aproveitou a escorregadela dos tricolores ao empatar uma bola diante dos polícias num jogo polémico com paragem de 30 minutos por causa da marcação de um penalti a favor dos benguelenses. Com resultado, o Ilhete de Benguela mantém-se no terceiro lugar com 56 pontos e o Interclube é oitavo com 36. O Petro de Luanda tropeçou a empatar a 0 frente ao Desportivo da Lunda Sul. Os Petrolíferos são líderes com 59 pontos e os Diamantíferos do Sul são 11º com 30. O São Salvador do Zaire recebeu e ganhou o 1º de agosto por 1-0, protagonizando a surpresa da ronda 26. A agremiação de Mbanza Congo é sexta com 39 pontos e os militares do RI-20 são terceiros com 47. Em Benguela, o Isaac deu mais um passo rumo à permanência ao empatar sem abertura de contagem ante o Sagrado Esperança. A equipa da cidade das Acácias Rubras é 14ª e antepenúltima com 20 pontos e os Lundas do Norte são quartos com 43. No duelo de campeões clássico do futebol angolano, o Cabos Corp derrotou o Libolo por 1-0. Os palanquinos ocupam a 9ª posição com 33 pontos, já a formação de Calulo é 12ª com 26. O Bravo Maqui empatou a 0 frente à Académica do Lubito. Os militares do Chico são quintos. O Carbona foi ao Lubango derrotar o Desportivo da Huila por 1-0. A formação das Terras do Café é 15ª e penúltima com 18 pontos, ao passo que os militares da Frente Sul são 7º com 36. E o Santa Rita de Cássia recessionou e ganhou o Luanda City por 1-0. Os católicos continuam na 16ª e última posição com 17 pontos. Por seu turno, os cidadãos da capital estão acima da linha d'água, lugar 13, com 22 pontos. A jornada 26 foi infértil em termos ofensivos, com 6 golos em 8 partidas, uma média de 0,75 tentos por jogo. Caporal, ponta de lança do Ilhete, continua folgado na lista de artilheiros com 22 golos, seguido pelos avançados Betinho do Interclube e Lito do São Salvador com 10 golos cada.
O presidente da Federação Angolana de Basquetebol, Muniz Silva, garantiu estar a reunir condições para uma preparação condigna da seleção sénior feminina, ou seja, no Afrobasket 2025, a decorrer de 26 de julho a 3 de agosto em Abidjan, na Côte d'Ivoire. O líder máximo do órgão reitor da modalidade da bola ao cesto do nosso país, Muniz Silva, reagiu ao nosso microfone sobre o sorteio da 28ª edição do Afrobasket Feminino 2025, que colocou Angola no grupo A juntamente com as seleções do Egito e a anfitriã Côte d'Ivoire. A série não é nada acessível e é por conta disto que o presidente da FAB, o Sr. Muniz Silva, sublinhou que, por ora, só nos resta continuarmos a trabalhar para que, no fim, tenhamos uma participação que nos dignifique a todos. Sorteio que nos calhou em qualquer dos grupos. Só nos resta uma solução, que é formarmos a seleção com as melhores jogadoras, nossas melhores jogadoras, fazermos uma boa preparação para, na altura da competição, estarmos na melhor forma e podermos fazer uma competição que dignifique todos os angolanos. Temos que lutar com todos. Na primeira fase temos que lutar para passar para a fase seguinte. E depois continuar jogo a jogo e ir o mais longe possível. Nós temos uma seleção muito jovem, temos muitas jogadoras na diáspora. Vamos ver se conseguimos reunir as jogadoras todas, fazer uma boa preparação e representar condignamente o país. Muniz Silva garantiu igualmente que neste momento as condições para uma preparação que dê maior ritmo competitivo às 2 vezes campeãs africanas antes do Afrobasket está a ser gizado. Nós pensamos fazer uma preparação de cerca de 2 meses. Vamos tentar conseguir o maior número de jogos possível para que a seleção chegue à competição o mais coesa e com os automatismos os mais afinados possíveis. Só assim é que podemos exigir. Mas nós estamos neste momento a criar condições para que quando a seleção tivermos condições de convocar a seleção, que hajam condições para iniciar o trabalho e pudermos fazer jogos. Vai ser a tarefa mais difícil, mas vamos ter que encontrar soluções para fazer o número de jogos que o selecionador pedir. E pronto, para que também a gente consiga exigir resultados. Recordo que o sorteio da edição número 28 do Afrobasket aconteceu na última quarta-feira, 23 de abril de 2025, na capital ivoiriense, Abidjan. Angola tem 2 títulos africanos conquistados em 2011 no Mali e em 2013 em Moçambique. Estamos a informar, é Hoje Notícias. Seguimos para mais um curto intervalo. Volte connosco. Voltamos a informar no Hoje Notícias e confira connosco as notícias da atualidade internacional. Especialistas da ONU estão a investigar a razão de estarem sob posse das forças de apoio rápido no Sudão morteiros importados na Bulgária pelos Emirados Árabes Unidos. A medida da ONU surge pouco depois de o governo do Sudão ter acusado os Emirados Árabes Unidos de estarem a apoiar as forças de apoio rápido no conflito que assola o país desde abril de 2023. Confira a seguir o compacto internacional. Os morteiros foram importados da Bulgária pelos Emirados Árabes Unidos, mas no fim pararam num comboio de suprimentos para combatentes das Forças de Apoio Rápido, grupo que está em combate com o exército sudanês desde 15 de abril de 2023. O painel de especialistas da ONU está a investigar como as armas foram lá parar, numa altura em que o Sudão acusa os Emirados Árabes Unidos de estarem a fornecer apoio ao grupo paramilitar, acusações estas que os Emirados negam. Os morteiros, que foram apreendidos no comboio em novembro na região de Darfur do Norte, no Sudão, tinham o mesmo número de série que os que a Bulgária disse aos investigadores da ONU que havia exportado para os Emirados Árabes Unidos em 2019. O número de série está visível. A Bulgária disse aos investigadores da ONU que havia enviado cartuchos de morteiro de 81 milímetros, com o mesmo número de série para os militares dos Emirados Árabes Unidos em 2019. Entretanto, o Ministério das Relações Exteriores da Bulgária
garantiu que ninguém pediu permissão para reexportar as munições para terceiros. A energia elétrica foi restaurada na maior parte de Espanha e Portugal na manhã desta terça-feira, depois de apagões registrados na segunda. Em Espanha, escolas e escritórios reabriram. O transporte público foi reiniciado após longos atrasos. O engarrafamento diminuiu e muitos hospitais recuperaram a energia, embora alguns continuem a operar com geradores. A operadora de rede elétrica de Espanha assegurou que na manhã de hoje seria capaz de suprir praticamente toda a demanda de eletricidade do país, enquanto em Portugal, as autoridades garantiram que na noite de segunda-feira tinham todas as 89 subestações de energia do país de volta a funcionar. As autoridades, no entanto, garantem estar a investigar as causas de uma das maiores interrupções de energia já vistas na Europa. O primeiro-ministro do Canadá afirmou que o país nunca deve esquecer o que descreveu como uma traição dos Estados Unidos durante o discurso de vitória nas eleições legislativas perante apoiantes na capital Ottawa. Mark Carney declarou que a antiga relação com os Estados Unidos havia acabado porque o presidente norte-americano Donald Trump estaria a tentar destruir o Canadá para o tentar controlar. Carney pediu aos seus compatriotas que estivessem unidos para os meses difíceis que se avizinham e que exigirão sacrifícios. O político garantiu ainda que se sentará para negociar com Trump, como fazem duas nações soberanas, e destacou, no entanto, que o Canadá tem muitas outras opções para além dos Estados Unidos para alcançar a prosperidade. De volta às notícias do país, está a ser apresentado hoje aqui em Luanda o projeto de investimento Luiana Plains Safaris, que tem pela frente o Ministério do Turismo. Seguimos em direto ao encontro da Emília Pascoal. Emília, boa tarde. Mais detalhes sobre este projeto. Está feita a apresentação? Boa tarde, a vasta audiência da Rede Girassol. 3 milhões de dólares é o valor do investimento privado Luiana Plains Safari, que é um investimento turístico a ser implementado na região do Okavango, aqui em Angola. A apresentação do projeto acabou de acontecer aqui onde nos encontramos no Ministério do Turismo. Na ocasião, o secretário de Estado para o Turismo, Augusto Caricari, declarou que este projeto vai impulsionar o desenvolvimento local com a criação de mais de 100 postos de trabalho. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela vossa presença. Este ato é um ato simbólico e muito representativo, ainda assim, para o esforço que temos estado a desenvolver para a dinamização do potencial turístico de Angola. A região angolana de Okavango representa, na verdade, um dos mais vastos e valiosos potenciais turísticos do país. E esta riqueza natural tem que ser aproveitada de modo a que se transforme em riqueza, em produtos econômicos para os angolanos e as comunidades locais que vivem naquela região. Portanto, a parceria e o investimento que a empresa Luiana Plains Safaris faz aqui nesta região deve ser considerada como um ato pioneiro, mas um ato que queremos que se multiplique e que vários outros investidores tenham o mesmo sentido de missão e o mesmo sentido de orientação para o desenvolvimento do turismo. Conforme já foi referenciado pelos colegas que me antecederam, incluindo o Dr. Rui Lisboa, este projeto de investimento teve o seu ponto de partida há um ano atrás, em janeiro de 2024, com o Fórum de Investimento na região do Okavango, em que foram assinados os memorandos de entendimento, incluindo com a empresa Plains Safaris. E apesar de hoje já ter sido contada a história e ter dito que 10 viagens para Angola foram suficientes para formular o projeto, eu acho que conseguimos, no prazo de um ano, ter o projeto de investimento aprovado e criar as condições para que o investimento efetivo seja realizado naquela região. Foi um esforço muito grande e acho que foi um esforço também que valeu a pena e que com certeza vai continuar a valer a pena para os investidores. A assinatura e a entrega deste primeiro certificado de investimento para a região do Okavango representa também que esta empresa foi a primeira a cumprir com os requisitos e todos os aspectos que a Agência Nacional de Investimento, que o Ministério do Turismo, o Governo Provincial e o Ministério do Ambiente exigem para o desenvolvimento de um projeto de ecoturismo. Por isso, estamos muito regozijados com esse projeto. Acreditamos que esse projeto de ecoturismo, que está avaliado em aproximadamente 3 milhões de dólares,
e prevê a criação de 140 postos de trabalho, terá um impacto significativo na região e marca um forte sinal do potencial de desenvolvimento turístico da região do Okavango. Este é o primeiro projeto privado a ser implementado naquela zona de investimento do Quando, como se referiu o senhor administrador Pongolola, a zona C do investimento. Por isso, acreditamos que devemos continuar a promover esta área como um destino de investimento, não só para o setor do ecoturismo, mas para todos os setores que andam à volta e que podem gerar valor na cadeia do turismo. Por isso, temos aqui também uma oportunidade para desenvolver toda a cadeia do turismo. Por fim, em nome do Ministério do Turismo e do Sr. Ministro do Turismo, Sua Excelência Dr. Márcio de Jesus Daniel, manifestamos aqui todo o apoio do Ministério Institucional, a Luiana, para que a concretização deste projeto garanta efetivamente o desenvolvimento econômico que a região merece, pela criação de empregos, pela integração da comunidade dentro do esforço de conservação e pela atração de turistas que certamente vão dinamizar a economia local. Muito obrigado por essa oportunidade e estamos juntos para este projeto. Ouvimos o secretário de Estado para o Turismo, Augusto Karikare. A apresentação do projeto Liana Plain Safari aconteceu aqui em Luanda, que decorreu depois também com a entrega de certificado por parte da IPEX, um projeto que visa a desenvolver o turismo nacional e também o local. Mas, de momento, afirmaram durante essa apresentação que as dificuldades de acesso é um dos principais problemas para a implementação deste processo. De momento, é o que podemos avançar. Boa tarde. Boa tarde, Emília Pascoal, que acompanhou a apresentação hoje em Luanda do projeto de investimento Liana Plain Safari, que tem pela frente o Ministério do Turismo. Cerca de 800 pessoas vão participar na 14ª edição do Festival Internacional de Jazz. O evento será realizado pela Resiliarte Angola no dia 30 de abril, Dia Mundial do Jazz. A edição deste ano acontece sob os festejos dos 50 anos da independência nacional e celebra a liberdade, criatividade e resiliência cultural dos povos. Sob o lema Ressonância da Liberdade, o projeto Resiliarte Angola realiza nesta quarta-feira uma edição especial do Dia Internacional do Jazz, alusivo aos 50 anos da independência nacional. Durante 5 horas de espetáculo, o palco acolherá artistas consagrados de África e das Américas, proporcionando uma experiência musical única, marcada pela diversidade de estilos. I expect really just for me. E, na verdade, toda vez que eu venho em África, me sinto inspirado, pois a África é um local de inspiração. E ter noção de que a África, como se diz, é o berço, ou seja, o primeiro homem foi feito em África, o primeiro artista foi feito em África. E sempre que eu estiver em África, me inspirarei. E é como se eu estivesse simplesmente a voltar para a minha casa, porque tudo quanto começou aqui em África e eu simplesmente trago algo que pertence à África. Homeland. So it's like a recycle, you know. Angola é um país diferente. Vai ser muito espiritual, porque música tem spirituality. O evento, que terá como palco o Shopping Fortaleza, prevê receber cerca de 800 convidados, entre diplomatas, membros do governo e a sociedade civil. O porta-voz do festival, Santiago Quinquela, fala dos objetivos do evento. Este ano nós vamos ter um evento muito diversificado, diferente dos outros anos, que temos tido dois dias de evento. Este ano será um único evento, um único dia, no Shopping Fortaleza, pelas 19 horas, com uma estimativa de 80 pessoas, com um ambiente
como é de hábito, um mix entre a música e as artes visuais. Para a presente edição estão confirmados artistas de renome internacional provenientes maioritariamente dos Estados Unidos da América, que atuarão com artistas angolanos. O diretor do projeto artístico Resiliarte Angola destacou que a iniciativa serve como instrumento de diálogo entre culturas. Nós aqui fazemos uma integração e um intercâmbio propositado com músicos exímios norte-americanos e com os nossos irmãos africanos, tendo um exímio artista que vem da Gâmbia, com um instrumento muito peculiar, que é o kora, estando aqui conosco o Ibrima, e também o exímio Jimmy Dludlo, que vem-nos aqui a brilhantar com a sua arte. No âmbito das celebrações da Dipanda, este evento visa também inspirar a geração atual e vindoura mediante mensagens de paz, esperança e progresso social transmitidas pelos artistas, como o reconhecimento do jazz como meio para o desenvolvimento do intercâmbio cultural, da educação, do gênio criativo e do diálogo artístico. E está tudo dito nesta edição de terça-feira do Hoje Notícias. Não perca a seguir o Desporto na Rede, que traz novidades nacionais e internacionais, e com Júlio dos Santos. Nós voltamos amanhã, à mesma hora. Boa tarde, passe bem.